Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Direito à Diferença. Com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidada especial, Lelei Teixeira. Canja Super, Andréa Cavalheiro. Realização, Rádio Elétrica Corporation. E aí, rádio ouvintes, e aí, telespecs, tudo bem? Está começando mais uma edição do nosso Sarau Elétrico e lá vamos nós, né? O ano chegando ao seu fim. Queria aqui saudar, antes de mais nada, a nossa convidada de hoje, jornalista e escritora, Lelei Teixeira. Tudo bem, Lelei? Tudo bem. Escritora, é isso aí. É isso aí. Acaba de lançar esse livro aqui, E Fomos Ser Gauche na Vida. Maravilhoso, a gente vai comentar aqui. Bem-vinda, Lelei. Obrigada. Olha, estou bem feliz assim, de participar do Sarau. Já participei uma vez, que foi maravilhosa. Então, é a minha segunda vez no Sarau, com um livro. Isso não é para qualquer um. Tu é uma jovem escritora, Lelei. Jovenzíssima. Como escritora, com certeza. Eu quero declarar o seguinte, a Lelei tem um eco no seu nome, que é muito importante. É Lelei Teixeira. É ei. Um negócio que raríssimas pessoas podem contar. Ela tem uma saudação, entendeu? Que vem junto com o nome. Caetano Veloso poderia fazer uma música para esse nome. Olha aí, olha aí. Então, como a gente sempre faz, vamos começar, então, o nosso ritual de leituras. A gente vai ter Leituras. Leituras. Eu vi que tinha alguma coisa acontecendo, assim. Tá. Tem qualquer coisa no ar, né? O poeta é sempre atento, né? Então, queria avisar que a gente vai ter uma canja incrível depois, da Andréa Cavalheiro, e agora, então, o professor Fischer vai fazer a sua introdução de 50 minutos. Vamos lá, professor. Não, é o seguinte, como é que é o nome do nosso tema mesmo? Direito à diferença, né? Exatamente. Porque o livro da Lelei é um livro autobiográfico, essa maravilha aqui, né? E Fomos Ser Gauche na Vida. E é um livro que tem muitas coisas interessantes, cativantes e sei lá mais o que é. Emocionantes, exatamente. Uma das coisas que o leitor logo fica sabendo quando começa a ler o livro, ou até antes de começar a ler o livro, talvez na orelha já, é que a Lelei escreve esse livro na sombra da perda da irmã, Marlene, que foi companheira como irmã, mas como também amiga e parceira de vida e tal, por muito tempo, né? Então, o livro é uma memória meio dupla, assim, sabe? Porque é a memória da autora, da protagonista, da jovem escritora Lelei Teixeira, mas também é uma lembrança da irmã, né? Então, o livro, a gente entra nele assim e ele já é todo refratado, assim, ele é cheio de dimensões e todas muito bacanas, né? Eu vou ler aqui, como eu sou nascido em Novo Hamburgo, modéstia à parte, eu vou ler um trechinho aqui de uma parte que fala... Eu imaginei isso. Quando eu... E assim, eu vou ler um trechinho que está aqui, bem no começo do livro, na página 32. Fora do ninho, se chama o tópico. O ensino médio aqui tem a ver com essa dupla personalidade aqui do livro, né? Na Escola Estadual 25 de Julho, em Novo Hamburgo, reconhecida pela qualidade, depois de passar por uma seleção, outras paragens, outros enfrentamentos. Porque a história da Lelei começa lá onde é que é? Em São Francisco de Paula, né? Não, em Jaquirana? Onde é que Jaquirana, né? Jaquirana, onde eu nasci. Exatamente. Aí, sim, totalmente fora do berço, né? Já estavam fora, então, do alcance da família, né? Da família de origem, mas acolhidas pelos tios Plínio e Dilma,
que discretos entendiam tudo, das dificuldades financeiras do pai às nossas dificuldades físicas, que ainda não encarávamos. Apesar de muito visíveis, eram silenciadas entre nós. A casa era animada, ficamos muito amigas das primas, mas não comentávamos nossas fragilidades com elas, com ninguém. Marlene, mais uma vez pioneira, matriculou-se no curso científico, queria fazer farmácia, mesmo depois de descobrir nos testes vocacionais do colégio que tinha talento para as humanas. Depois dos 3 anos em Novo Hamburgo, onde ela foi muito feliz, porque é uma cidade que é o centro do mundo, isso é eu que estou dizendo, não é a Lelê. Depois de 3 anos de Novo Hamburgo, fez vestibular para letras em inglês em Caxias do Sul, e lá se foi feliz mergulhar na palavra, na literatura. E chegou a minha vez de ir para Novo Hamburgo, depois de convencer o pai, sem condições de manter as 2 filhas estudando fora, que eu não queria ficar em São Chico para fazer o secundário na escola normal, curso para quem desejava ser professora. Eu queria sair. Consegui a adesão do seu Juvenal, que assumiu o compromisso de ajudar a pagar as minhas despesas. Depois de muita negociação, fui direto para o curso clássico, porque era seduzida pelas humanas, já me sentindo vitoriosa. Apesar do sofrimento, foram 3 anos bem difíceis para uma e outra, mesmo com a acolhida dos tios. Abria-se para nós aquele horizonte percebido lá atrás pelas janelas da casa da fazenda e da casa da vila, cheio de possibilidades, e solavancos, e tropeços, e agonias, e alegrias, certamente. Esse é só um trechinho do livro, mas tem o tom do livro é mais ou menos esse aqui, assim, o tempo todo, né? Nos posiciona na história pessoal da autora, da Lelê e da Marlene, e, ao mesmo tempo, olha para fora e vai contando da paisagem que vai sendo vista, e tem um baixo contínuo, assim, uma nota pedal, como se diz em música, assim, que atravessa o livro todo, que é o enfrentamento das limitações físicas que o nanismo impôs a Marlene e a Lelê. Então, o livro ele é realmente assim, uma coisa muito forte, muito bacana, muito boa de ler. É verdade, concordo com tudo. Lelê, a tua vez, então. Tu selecionou um trecho para ler para a gente? Eu selecionei um texto que funciona mais ou menos como um editorial, não tem a página, mas é A Falta que Fazes. É bem no início, logo depois do prefácio. A falta que faz. O desejo ainda inconsciente era ganhar o mundo, a adequação à vida como ela se mostrava, no silêncio profundo do campo e na quietude do vilarejo onde nascemos e passamos a infância, parecia não bastar. Queríamos desvendar outras paisagens. Afinal, já havíamos nascido gauche, na contramão do que a sociedade entendia por normal. Éramos olhadas desde bebês como criaturinhas estranhas. Provocávamos muita curiosidade no início e, com o passar do tempo, comiseração, risos, medo e uma admiração constrangedora. Então, abrimos asas para uma indomável aspiração libertadora, que vinha de um escondido que não sabíamos bem como se desenhava, nem por que via chegava, mas estava ali, latente, em meio aos sonhos de crianças muito diferentes das outras crianças, nascidas em um canto da terra quase escondido, com o esquisito apelido de Boca do Mato. Muito legal, muito bem. Então, a gente vai seguindo com o Diego. Diego, vai lá. Tá, eu vou ler também aqui um trechinho que eu selecionei aqui. 3 pequenas histórias, na verdade. São 3 de uma das primeiras sessões que aparecem aqui. 6 pequenas histórias reveladoras, contadas aqui pela Lelê, e eu escolhi 3 aqui que fazem um conjuntinho que eu achei particularmente interessante e divertido. Então, são as histórias 2, 3 e 4. História 2. É página 30 e 31. Tá, a primeira que eu vou ler que é a história 2, né? Então, história 2. Primeiro ano do primário, ensino fundamental hoje. Ao chegar à escola, tínhamos que tirar os sapatos e colocar algo tipo uma pantufa. Eu não tinha e a família não via problema nenhum nisso. Não se importava. Então, levei um chinelinho qualquer. A freira, ao ver que eu colocava o chinelo com as meias,
me apontou como exemplo do que não deveria ser feito e arrematou: é muito feio o chinelo com meia. Quanta vergonha eu queria assumir. Eu queria protestar aqui, porque eu respeito muito e sou um usuário do chinelo com meia. Fazer a minha nota de repúdio aqui também. Repúdio à Ok, feita a tua nota. A freira tá por fora. Não, essas freiras aí não... bom, eu estudei em colégio de freira também. As freiras não eram fáceis, viu? História 3. Segundo ano do primário. Minha timidez era tão grande que, se fosse possível ser invisível, eu seria. Qualquer exposição me deixava constrangida, especialmente as que poderiam evidenciar ainda mais o meu tamanho. A freira que dava aula de matemática para minha turma não teve a menor sensibilidade. Em uma manhã, me fez subir em uma cadeira e ficar de costas para os colegas para fazer uma conta no quadro negro. Eu poderia ter feito essa tarefa na parte bem mais baixa do quadro, onde alcançava, mas ela não deixou. Tinha que ser no centro para que todos pudessem ver. Chorando internamente, porque tinha vergonha de chorar para valer em público, e com receio que os colegas vissem a minha bunda, rissem de mim, subi na cadeira e fiz ordens. Eram ordens. E aí o que me interessa aqui é chegar na parte final. História 4. No final do ginásio, experimentei uma espécie de vingança, inconsciente, é claro. Eu era uma aluna estudiosa, atenta, solidária, em alguns momentos bastante carola. Frequentava as missas aos domingos e apoiava as atividades que envolviam a igreja, apesar dos protestos do vô Juvenal, adepto do espiritismo e muito crítico. Um belo dia, eu e o Júlio tivemos o prazer de parar na frente da freira que dava aula de religião e dizer: nós não acreditamos mais em Deus. Missão cumprida. Nós acreditamos em chinelo com meia. Pois foi. Acalentei o sonho de dizer isso durante toda a minha vida escolar, mas nunca tive coragem de dizer isso para os freios. Ai, é tão libertador isso. Que maravilha. Bom, eu também vou começar com um trechinho do livro que é tudo que o professor falou e absolutamente assim comovente. É um livro de mergulhar. Aqui eu vou ler um trechinho da página 24. A primeira vez que eu ouvi alguém gritar: olha uma Anazinha, eu morava em Jaquirana. Estava na fila para entrar na escola. Lá pelos 6 anos e pouco. Não tive dúvidas. Saí da fila e corri chorando a caminho de casa. Tudo era muito perto. A tia Dalva também não teve dúvidas. Pegou na minha mão, me levou de volta, direto para a sala do diretor da escola, Aldo Lopes. Ai, desculpa. Sobrinho do nosso avô materno, Aldo, assim que soube do fato, foi mais um a não ter dúvidas. De mãos dadas comigo, passou nas salas de aula e me apresentou com tranquilidade aos alunos, o que me deu muita segurança. Esta é a nova coleguinha de vocês. Respeitem, ajudem, sejam amigos. Desculpe, não consegui ler. Mas é muito lindo, muito emocionante, porque nos põe em contato com uma criança de 6 anos, entendeu? Já assim, ter esse confronto, essa diferenciação, causar um estranhamento e ser vítima disso. E isso vai percorrer a vida inteira. Então, assim, tem momentos em que a Lelei conta das dificuldades, assim, que são do dia a dia, do cotidiano, de não conseguir abrir uma porta que tem aquela maçaneta redonda, que tem que ter uma mão grande para abrir aquilo. De ir num atendimento, num guichê, numa burocracia qualquer, num banco, e não conseguir ter acesso a quem está atendendo, e as pessoas insensíveis na grande maioria dos casos, né? Tá, mas desculpa. Chegar no restaurante e não ter cadeira alta, por exemplo, um restaurante supostamente aberto para todo mundo. Enfim, é um livro lindo. Eu ia, assim,
é que também me comoveu muito o fato de a Lelei contar aqui no livro que ela e a Marlene levaram muitos anos para falar sobre isso. Inclusive, era um tema que não se falava na família, sobre a questão do nanismo. E aí ela conta mais para frente que a primeira vez que foi discutido esse assunto publicamente foi no programa Guaíba Feminina, em que a Lelei e a Marlene participaram, deram a primeira entrevista falando sobre nanismo em 9 de setembro de 81. Então, assim, desde aquele primeiro enfrentamento na escola, aos 6 anos de idade até ali, e a passar a falar nisso publicamente e, de uma certa forma, nos ajudar a enxergar, né, e a ser solidários e a, de alguma forma, colaborar e ter empatia. Bom, tá, já falei demais. Professor. Tá, vou ler um outro trecho, então, do livro da Lelei, que é lá do fim, lá da página 151, que é mais ou menos uma evocação do momento em que toda essa experiência de vida passou a ser matéria-prima da escrita, né? Esse giro, né? Porque também tem isso, né? O livro de interessante. Claro que tem uma história que é particular da Lelei, que era da Marlene, uma história, enfim, que sempre é uma história de indivíduos, né? Mas não sei, assim, pensando eu como professor, né? Uma das coisas que a gente sempre diz é isso, né? Que escrever é uma questão de saber olhar para o que tu tem, né? Para a tua experiência ou para a história que tu tem na mão, né? Porque não é uma história melhor do que outra, digamos, né? Mas é preciso saber como transportar aquilo da experiência bruta para o texto. Então, essa passagem é tudo, e não é só o fato de que a Lelei é jornalista que tornaria isso mais simples, né? Porque meditar por escrito sobre a sua própria condição é um negócio que isso, exige mesmo, não é trivial, né? Então, eu vou ler um pedaço dessa entrada que começa na página 150. Eu vou ler na 151, dizendo assim: foi a dor avassaladora que senti ao perder minha irmã que me levou a escrever vertiginosamente, como uma maneira de não desistir, de preencher um vazio insuportável, de não sucumbir. 1 ano depois da morte da Marlene, professora do curso de letras da Unicinos, que tinha nanismo como eu, publiquei meu primeiro texto no blog Isso Não É Comum, no site Sul 21. Quase sem perceber, fui abrindo portas. Tomei contato com pessoas que, como eu, eram diferentes e estigmatizadas cotidianamente. Ampliei meus relacionamentos, me fortaleci. Sensibilizei ainda mais o olhar para o outro e entendi que falar da diferença que me constitui é encarar a fragilidade da condição humana. É contrapor-se ao preconceito de qualquer natureza. É saudar a diversidade tão necessária para uma vida libertária. A escrita pode vir de muitas maneiras, do que não entendemos, de uma preocupação com os caminhos, descaminhos da humanidade, da constatação de que o poder é corrosivo, da triste certeza de que a destruição da natureza é real, de inúmeras questões que pontuam o cotidiano no nosso tempo, ou todos os tempos, ou de uma necessidade de desbravar espaços interiores, dores escondidas, revelar segredos da alma, sempre na tentativa de entender, absorver a realidade, o que está fora, a vida que nos escapa a todo momento, o que virá entre um assombro e outro. Pode ser uma recusa ao que está dado, aos clichês repetidos exaustivamente para justificar descaso e desconhecimento ou explicar o inexplicável. Pode ser um jeito de mostrar que cansamos dos discursos, das promessas vazias, da hipocrisia social. É uma maneira de não sucumbir diante das adversidades e seguir firme apesar da dor. É assumir o protagonismo da nossa condição, a nossa singularidade diante do olhar do outro, daquele que te olha e te vê como um sub-humano, impulsionado pelo olhar de uma sociedade despreparada que ergue barreiras quando deveria derrubá-las. É isso aí. Isso aí. Lelei, vamos lá, tua vez. Eu estou bem emocionada com a leitura de vocês, assim, é incrível ouvir o meu texto. Ouvir o teu texto. Ele tem outro significado nessa escuta, assim, né? É incrível. Assim. Mas eu separei um texto aqui, da página 34.
Na Faculdade de Letras, Marlene mergulhou na vida através da literatura. Leu Guimarães Rosa, Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, José de Alencar, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Eça de Queiroz, Fernando Pessoa, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Goulart, Tiago de Melo e tantos outros. Adorava os professores e professoras. Apaixonou-se pelo movimento modernista, por Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Pagu. A Semana de Arte Moderna de 1922 e o Manifesto Antropofágico, escrito em 1928, com a proposta de mergulhar nas raízes brasileiras, rever o passado e recontar a história do país, passaram a fazer parte das nossas conversas. Era possível uma vida à margem, fora do instituído, sem a padronização cerceadora. Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo, ver com olhos livres. Uma das máximas do manifesto foi o primeiro mantra das nossas vidas. Para quem se via e se sentia completamente fora do padrão, em todos os sentidos, foi mais um momento revolucionário, mais uma porta que se escancarava rumo à diversidade. Deixa eu te falar uma coisa, Lele. Sabe que eu anotei aqui também, né? Eu tinha essa passagem anotada, porque logo depois, aí mesmo, nessa sequência, tu lembra que na experiência de vocês, né, da Marlene e tua, esse sentimento libertário que tu via lá no Manifesto Antropófago tinha eco na canção popular, na Tropicália dos anos 60 e tal, né? Isso é um negócio, um negócio que hoje em dia fica muito claro, né? Na época não era óbvio, mas é assim, esse modernismo libertário, ele de fato entrou na rotina da vida das pessoas médias, assim, das pessoas de classe média, por causa do Caetano Veloso e do Gil e do Tom Zé, né? Esses caras que nos abriram a porta para essa ideia que já tinha 50 anos, digamos, de vida, né? Exatamente, é bem a sensação que eu tenho, assim, desde o início, quando eu conversava com a Marlene muito sobre isso. Que legal. Não, eu acho perfeita essa equação. Né? É isso aí. Estou meio perdida, acho que é o Diego, né? Acho que sou eu. Eu pensei que o professor ia se rebelar com a menção a Mário de Andrade. Não, com o Mário de Andrade. Mário de Andrade daqui Culpa a pouco. Do Caetano Veloso. Não, mas o Oswald eu gosto. O Oswald eu gosto. Eu também gosto do Oswald. O Mário é aquele católico. Sabe, professor, eu sempre desculpo o Mário de Andrade pela relação que ele teve com o Drummond, né? Que foi super... enfim, mal ou bem foi importante, né? Mas... Enfim, eu vou ler um trecho aqui de um romance escrito por um cara chamado Carlos Eduardo Pereira. Esse romance aqui, Enquanto os Dentes, foi publicado pela Todavia em 2017. É um romance de feição mais ou menos autobiográfica, assim, ou autoficção, ou como quisermos chamar, né? Que conta uma história... Assim, a linha narrativa do presente da história é muito simples, né? É um cara que, por circunstâncias que não se explicam, precisa voltar para a casa dos pais. Ele mora no Rio e ele volta para alguma cidade que provavelmente seja Niterói, alguma outra ali da Bahia, né? da Bahia de Guanabara. Uma das grandes questões é que ele é cadeirante. Então, todo esse trajeto, assim, ele vai pegar o metrô, depois ele vai pegar a barca e tudo mais, depois vai passar... Então tem todo um trajeto aí que é uma espécie de via crucis da falta de acessibilidade, e é claro que aí nesse trajeto ele vai retomando boa parte da sua vida e tudo mais. É um livro super interessante, super bem escrito, assim, e aí eu vou ler um trecho... E esses nomes, assim, que são um pedaço de frase, hein? Por que esses nomes são assim? É para deixar a gente meio aborrecido? Esses títulos, assim, eu não sei... Enquanto os dentes. Como dentes, assim, rapaz? Dá vontade de sacudir o cara, assim, fala a frase inteira, rapaz. Me coloca um verbo aí conjugado. Bom, vou ler aqui. A cadeira de rodas que Antônio usa agora é uma cadeira antiga, porque a outra, uma cadeira de rodas importada da Alemanha, que ele usou por quase 4 anos, quebrou.
ele a chamava de das Gringa. Isso porque em certas regiões da Alemanha existe o costume de dar nome aos locais onde as pessoas vivem, as suas casas. Antônio encomendou das Gringa na cor Deep Blue Eyes, e ela foi confeccionada sob medida para acomodar perfeitamente seus ossos compridos. Encosto anatômico personalizado, rígido, porém confortável. A almofada foi paga à parte, assim como o compartimento de encaixar embaixo do quadro com uma bolsa com zíper acoplada a uma correia retrátil de segurança, tudo combinando em azul. O site do fabricante oferece uma bela variedade de opcionais tabelados em euro. Antônio adorava seu design arrojado, sua estrutura compacta e leve, até porque engordou bastante nesses tempos de cadeira. Agora é que vem emagrecendo. Não sabe exatamente quanto, já que não tem como se pesar. Um cadeirante não consegue se pesar numa balança de farmácia ou de consultório médico. O sujeito que usa uma cadeira de rodas precisa estar sempre se olhando no espelho, comparando seu reflexo com o do dia anterior. Se a cara está mais larga é porque ganhou peso, se está mais fina é porque perdeu. É bom olhar para a barriga também, se ela cresceu ou se diminuiu. Outra maneira de verificar é sentando na cadeira de rodas e enfiando os dedos entre os quadris e as proteções laterais dessa cadeira. O esperado é que os dedos passem nem muito espremidos, nem frouxos demais. A almofada tem um sistema de alta tecnologia, o fabricante chama de flutuação seca, que permite distribuir a pressão entre umas células infláveis e a bunda do usuário. Acompanha a capa de proteção e bomba de ar. Seus gomos minimizam a possibilidade ou mesmo excluem completamente as chances de dores nas costas. Aí ele conta um pouco de como foi a aquisição da cadeira, um amigo que morava na Alemanha recebeu, tudo mais, e aí a cadeira chegou aqui. Mas o fato aqui, né, acontece que num belo dia ensolarado, 3 anos e 11 meses depois da compra, portanto já fora da garantia, a cadeira das Gringa quebrou. Antônio teve que voltar para a antiga quando o quadro da nova se partiu em 2 pedaços, o correspondente a uma fratura exposta na canela direita. Das Gringa foi para o lixo. Então aí vai ter uma transição agora, ele estava falando do passado e aí ele abre uma nova linha e fala, na rua as pessoas vivem olhando para Antônio, ele está voltando para o presente. E ele sorri. É de se imaginar o que elas pensam ao cruzar com um cadeirante desacompanhado. Tem gente que basta topar com um infeliz numa cadeira de rodas que logo se oferece para prestar algum tipo de ajuda. Geralmente, os que não podem nem consigo mesmos. Esta tarde já vieram 2 velhotas de cabelo lilás, um altão com camisa do Vasco e uma magrela. Só que Antônio não quer nada além de ficar por aqui fazendo um intervalo para depois seguir seu caminho. A vontade é de mandar para o inferno todos eles. Mas não foi essa a educação que recebeu. Por mais que não queira, que não possa, é obrigado a devolver o sorriso, o melhor sorriso. Essas pessoas ajudariam de verdade se lhe indicassem um banheiro, porque nesse momento, tendo que lidar com uma necessidade que surgiu de um minuto para o outro, é só disso que Antônio precisa. Se vivêssemos no mundo ideal, aqui na praça haveria um banheiro público com uma cabine adaptada, daquelas exclusivas para cadeirantes, e Antônio entraria nela. Se encontrasse um desses pela frente, ele poderia se recuperar de uma espécie de vertigem, mesmo que dentro da cabine houvesse vassouras, rodos, baldes e tudo aquilo que os funcionários da limpeza não têm mais onde guardar. E aí, enfim, ele vai seguir a história, né? Mas tem esse detalhe que eu acho super, super interessante, assim, que raramente a gente, enfim, se dá conta também do quanto os banheiros com acessibilidade, eles são esse mini depósito, né? Enfim, dos bares, todo tipo de estabelecimento. Mas é isso aí, eu recomendo muito o Carlos Eduardo Pereira para o desgosto do Dr. Fischer enquanto os dentes. Tá certo. Tá, eu vou ler um texto bem pequenininho do Borges, Jorge Luiz Borges, que é absolutamente lindo. Posse do ontem. Sei que perdi tantas coisas que não poderia contá-las, e que essas perdas agora são o que é meu. Sei que perdi o amarelo e o preto e penso nessas impossíveis cores como não pensam os que vêm. Meu pai morreu e está sempre a meu lado. Quando quero escandir versos de Swinburne,
Eu o faço, dizem-me, com sua voz. Só o que morreu é nosso. Só é nosso o que perdemos. Ilium se foi, mas Ilium perdura no hexâmetro que o pranteia. Israel se foi quando era uma antiga nostalgia. Todo poema com o tempo é uma elegia. São nossas as mulheres que nos deixaram, não mais sujeitos à véspera, que é angústia, e aos alarmes e terrores da esperança. Não há outros paraísos senão os paraísos perdidos. Achei incrível isso. E aí eu fui ver eu fui ao dicionário, né, para ver o que era exâmetro, que obviamente eu não sei nem direito como se pronuncia. E cada vez que eu vou ao dicionário, antes era só naquele o analógico, mas agora eu vou no Wise e sou humilhada. Assim, sempre é uma humilhação. Olha só o verbete exâmetro. Disse do verso grego ou latino, composto de 6 pés. 6 pés. Podendo os 4 primeiros ser dátilos ou espondeus, sendo o 5º dátilo e o 6º espondeu. Beijinho no ombro, fecha o verbete. Caralho! Aí tu vai consultar e tu leva um tapa na tua cara. De cara. Por isso que os poetas são tudo um doente. Olha pro Diego. Olha pro ele. Eu, caramba. Pô, cara, eu não sabia que verso tinha pé. 6? Tipo uma lacraia. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe o cara que toca violão lá no boteco? Sei. Tu já viu ele mexendo o pé ali para marcar o tempo? É daí que vem a origem do pé do verso, né? Para marcar o tempo. E o dátilo tem esse nome por causa disso aqui, ó. Essa parte aqui é um pé é uma célula métrica, né? Um conjunto de células que pode ter uma sílaba forte e uma fraca, originalmente uma longa e uma breve, alguma coisa assim. É um pé de 3 tempos, né? Como se fosse 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? E o dátilo é porque o dedo tem essa parte maior aqui, então ele tem um tempo, uma sílaba longa seguida de 2 breves, por isso que ele é o dátilo, ó. Longa, breve, breve, ou forte, fraca, fraca. Viu só? Nunca mais esqueceremos. Que coisa nerd. Mas eu quero saber o espondeu. O espondeu, eu acho que é um de 2 longas, eu não sei exatamente porque ele já é mais raro. Vices? Não é. Eu casou com quem depois? O nome do cara, respondeu. Espondeu. Professor, diga, bom, viu? Gostei, Diego. Arrasou aí. Estamos aí. Vou ler um trechinho de um livro da Toni Morrison, que é um livro de ensaios dela chamado A Origem dos Outros. Toni Morrison é aquela escritora norte-americana, negra, uma das principais figuras como é que dá para dizer assim, da introdução para nunca mais sair desse assunto da identidade étnica, racial, etc. Eu nunca li ela, eu tenho que ler, né? O livro de ensaio aqui é maravilhoso. Como é que é o nome do livro? Se chama A Origem dos Outros. 6 ensaios sobre racismo e literatura. Essa aqui é uma edição bonitinha, de capa dura. Quando ela ganhou o Prêmio Nobel, a Companhia das Letras fez uma edição a preceito. Esse aqui se chama O Fetiche da Cor. Eu vou ler só um pedacinho dele. Ela começa dizendo assim, ela é formada em letras, depois virou escritora e tal, mas ela é estudiosa de literatura também, né? Diz assim, objeto de constante fascínio para mim são as maneiras como a literatura usa a cor da pele para revelar caráter ou impelir a narrativa, sobretudo se o personagem fictício principal for branco, o que quase sempre é o caso. Seja pelo horror de uma única gota do místico sangue negro, ou por sinais de superioridade branca inata, ou de um poder sexual perturbado e excessivo, a identificação e o significado da cor são muitas vezes o fator decisivo. E ela vai aí examinar alguns casos da literatura norte-americana em que esse assunto da cor aparece como decisivo para dizer quem é o personagem. Puta, e aí tu olhando por essa lente, assim, o negócio realmente cresce, né? Então, tem um exemplo que ela dá aqui, que é do Hemingway. Igualmente fascinante. Ela primeiro falou de um caso aqui do
Absalão do Faulkner, aí ela vai falar do Hemingway. Diz assim: igualmente fascinante, se não mais, é o emprego do colorismo por Ernest Hemingway. Colorismo quer dizer a identificação de cor de pele do personagem. O uso que ele faz desse mecanismo, facilmente disponível, passa por várias modalidades de colorismo, de negros desprezíveis a negros tristes, mas dignos de empatia, a um erotismo exacerbado, abastecido pela negritude. Nenhuma dessas categorias é externa ao mundo do escritor ou à sua façanha narrativa. Mas o que me interessa é como esse assunto é articulado. O colorismo é tão fácil, é o derradeiro atalho narrativo. Aí ela vai dar um exemplo, que é matador. Observe o uso do colorismo por Hemingway em Ter e Não Ter, é o nome de um conto. Quando Harry Morgan, contrabandista de rum e personagem principal do romance, não é conto, se dirige diretamente ao único personagem negro do barco, então tem um personagem branco, que é o Morgan, e há um personagem negro, então quando o Morgan fala diretamente com esse personagem negro, ele o chama pelo nome, Wesley. Entendeu? Os personagens Wesley vêm aqui e tal. Mas quando o narrador de Hemingway se dirige ao leitor, ele diz ou escreve preto. No original, nigger, né, que é despectivo, né? Então, aqui, os dois homens a bordo do barco de Morgan foram baleados após um confronto com agentes do governo cubano. Essa é a cena. Daí vem um trecho do Hemingway. E ele disse ao preto: onde diabo nós estamos? O preto se levantou para olhar. Ou seja, quando é o narrador de terceira pessoa, o personagem é qualificado como preto. Né? Aí entra uma citação, entre aspas, do personagem Morgan, no branco. Vou deixar você confortável, Wesley, disse ele. Não consigo nem me mexer, disse o preto. Tu vê, é Wesley e é preto, né? Conforme passa de um para o outro. Ele deu ao negro um copo d'água. O preto tentou se mexer para alcançar um saco, então gemeu e tornou a se deitar. Está doendo tanto assim, Wesley? Ai, Deus, disse o preto. Aí ela comenta. Não fica claro por que o próprio nome de seu companheiro não basta para fazer avançar, explicar ou descrever a situação. A menos que a intenção do autor seja ressaltar a compaixão do narrador por um homem negro. Compaixão essa que talvez torne esse contrabandista mais simpático aos olhos dos leitores. E aí depois ela compara com outras cenas do Hemingway, é um negócio assim definitivo. Né? Vamos seguindo, então. Preciso ler. Vamos lá, então, Lelei, tua vez. Eu vou ler um trechinho da página 40, que é uma história, nas historinhas que eu conto, sobre férias. O pai decidiu que íamos para Torres. Andávamos sempre em bando e lá nos fomos. Marlene e eu não tínhamos chinelo. Oi? Lelei, deixa eu te perguntar, quantos irmãos vocês eram? Quantos irmãos vocês eram no todo? 4. A Marisa, mais velha, a Marlene, eu e o Rui, que é o mais novo. A Marlene e eu com o nanismo no meio. E a Marlene e eu não fomos criadas juntas, né? Fomos criadas separadas. Aí fomos para Torres, nós sem chinelo, e a família não se preocupava. Para não andar de sapato fechado, decidimos enfrentar o veraneio de pés descalços. As primas, Kixi e Otília, aderiram imediatamente. Rodamos por Torres, da beira-mar aos morros, com a fama de hippies, porque andávamos descalças, o que nos agradou muito. Tínhamos encantamento pela filosofia hippie, mas não tínhamos coragem de assumir a mochila nas costas e ganhar o mundo. Nessas mesmas férias, nos afogamos às 4. Tomávamos banho bem na beira, mas o mar estava com muitos buracos e caímos em um. Eu me grudei na Kixi e a Marlene na Otília, que não tinham condições de nos segurar por muito tempo. As pessoas ao redor não se deram conta, porque quando nossas cabeças apareciam, eram cabeças grandes. Até que 2 meninos perceberam o perigo e ajudaram a nos tirar. Ficamos deitadas na areia até nos recuperarmos. Não contamos para a família, com medo de que nos proibissem de saracotear por Torres. Mas muitas vezes em que passamos na beira-mar, alguém gritava: olhem só as anãs que se afogaram. Ainda bem que nossos pais não ouviram. Salvas, seguimos saracoteando.
É isso aí, saracotearam horrores, né? Não, isso é uma outra coisa legal. Saracoteamos muito. Outra coisa legal do livro é que esse registro assim de como, digamos, a filosofia hippie, mas também não os hippies propriamente assim, mas aquele estilo de vida mais libertário, mais livre, que se expressava no teatro, se expressava na canção popular e tal, como isso é repassado, né, pelas memórias da Lelê, que é muito legal de acompanhar, enfim, a gente revive um pouco nós, assim, que somos contemporâneos de parte dessa aventura, né? A gente consegue rever, assim, essa cena, né? Ouvir, sei lá, o Bebeto Alves, Somos um Bando e muitos outros, por exemplo, né? Essas referências culturais. Sim, então, fã do Bebeto Alves, não perdi algum show dele quando eles surgiram. Não, e a ligação delas, né? Acho que começou com a Marlene, com a Bahia, né? Que virou assim, tipo, era tipo uma família estendida que chegava Exatamente. Na Bahia, que era um estilo de vida totalmente hippie, né? Assim, com a filosofia. Eu sabia que a Kátia ia chegar na sua terra natal, né? Não, tem uma coisa, eu vou ir. Esse bairrismo baiano, assim, é uma coisa que cansa, né? Ai, olha, é terrível. Eu sofro muito desse bairrismo. Deixa o meu corpo ficar odara, me deixa. Então, Lelê já leu, é o Diego, é isso? Sou eu. Tu acabou, né, Lelê? Sim, claro, o episódio do quase afogamento, né? Aqui. O quase afogamento. Tá, eu vou ler aqui a abertura desse romance aqui, que eu acho super interessante, assim, de um americano chamado E.L. Doctorow. Homer and Langley é o título do romance. Ele ficcionaliza uma história verídica, a história de dois irmãos. Então, o primeiro ponto que eu lembrei era isso, né? São das duas irmãs e os dois irmãos aqui. Só que são os caras que são umas figuras assim, muito, muito curiosas. E aí o livro tem uma particularidade que é, como vocês vão ver aqui, ele é narrado pelo irmão que é cego. Ele vai dizer isso na primeira linha, eu não precisava ter dito, mas agora já falei, né? E aí ele vai começar narrando aqui de uma forma muito, muito poética, assim, eu lembrei um pouco do poema do Borges que a Kátia leu, que acho que vai fazer sentido também. Então o livro começa assim. Sim, a outra particularidade é que o irmão mais velho, o Langley, ele é um cara meio misantropo, assim, foi pra guerra, voltou meio traumatizado, e aí ele vira... tem aquela coisa, acho que é a síndrome de Diógenes, né? Acumulador compulsivo, essas coisas. Então ele começa a comprar todos os jornais, todos os dias, e acumula jornais por 40 anos na casa. Isso vai determinar depois o fim da história. Né? Enfim, o livro começa assim. Sou Homer, o irmão cego. Não perdi a visão de repente. Foi como nos filmes, um lento desaparecer. Quando me disseram o que estava acontecendo, fiquei interessado em medi-lo. Na época, encontrava-me no final da adolescência atento a tudo. O que fiz naquele inverno, em especial, foi me posicionar um tanto afastado do lago no Central Park, onde todo mundo patinava no gelo, e ver o que eu conseguia enxergar ou não, dia após dia. Isso é a primeira metade do século XX. As casas do lado esquerdo sumiram primeiro. Escureceram como se dissolvidas no céu escuro, até que eu não podia mais divisá-las. E então as árvores começaram a perder a forma, e depois, finalmente, isso foi por volta do fim da estação, talvez no final de fevereiro, naquele inverno muito frio, tudo o que eu podia ver eram as formas fantasmagóricas dos patinadores flutuando além de mim, num campo de gelo. E então o gelo branco, aquela última luz, foi ficando cinzento e todo preto. E toda a minha visão desapareceu, embora eu pudesse ouvir claramente o corre-arranha das lâminas no gelo, um som muito satisfatório, suave e, no entanto, cheio de significação. Um tom mais grave do que se esperaria que as lâminas dos patins fizessem, talvez por terem tangido o baixo ressonante da água sob o gelo, corre-arranha, corre-arranha. Eu ouvia uma pessoa deslizando rapidamente em algum lugar, e então o rodopio naquele longo escorrache, o momento em que o patinador cravava sua parada. E então eu ria também diante da alegria daquela capacidade do patinador
de parar de repente, seguindo corre arranha e depois escurrache. Claro que fiquei triste também, mas foi sorte que isso tenha me acontecido quando ainda era tão jovem, sem nenhuma ideia de que seria um deficiente, deslocando-me na minha mente para outras capacidades como minha audição excepcional, que treinei a um grau de acuidade que era quase visual. Langley disse que eu tinha orelhas como as de um morcego e verificou aquela proposição, pois gostava de submeter tudo a um exame rigoroso. Naturalmente, eu tinha familiaridade com a nossa casa, todos os seus 4 andares, e podia navegar por cada quarto e pelas escadas para cima e para baixo sem hesitação, sabendo de memória onde estava cada coisa. Conhecia a sala de visitas, o gabinete de nosso pai, a sala de estar de nossa mãe, a sala de jantar com suas 18 cadeiras e a comprida mesa de nogueira, a despensa do mordomo e a cozinha, o salão, os quartos de dormir. Eu me lembrava de quantos degraus atapetados existiam entre os andares. Não precisava sequer me apoiar no corrimão. Alguém que me observasse, se não me conhecesse, não saberia que meus olhos estavam mortos. Mas Langley disse que o verdadeiro teste de minha capacidade de audição aconteceria quando nenhuma memória estivesse envolvida. Por isso, ele mudou um pouco as coisas de lugar, levou-me para a sala de música, onde pouco antes havia empurrado o piano de cauda para um canto diferente e colocado o biombo dobrável japonês com suas garças na água no meio da sala, e para garantir ainda mais, me rodopiou na porta até que todo o meu senso de direção tivesse sido obliterado. E eu tive de rir porque, você sabe, eu saí direto do meu lugar, contornando aquele biombo japonês, e me sentei ao piano exatamente como se soubesse onde ele o havia colocado. E eu sabia, eu podia ouvir as superfícies. E disse isso a Langley. Um morcego cego assobia. É assim que ele se orienta. Mas eu não precisei assobiar, não é? Ele ficou realmente assombrado. Langley é o mais velho de nós por 2 anos, e sempre gostei de impressioná-lo de qualquer jeito que conseguisse. Nessa época, ele já era um universitário, estava no 1º ano em Colômbia. Como você faz isso? Ele perguntou. Isso é de interesse científico. Eu disse, eu sinto as formas à medida que empurram o ar, ou sinto o calor das coisas. Você pode me rodar até que eu fique zonzo, mas ainda assim vou saber dizer onde o ar está preenchido por algo sólido. E aí vai seguir a história. É um livro muito bem escrito. É super interessante a história. E esse irmão mais velho aí é muito, muito, muito doido, uma figura muito peculiar. E aí o fato que eu não mencionei antes é que eles ficam órfãos muito cedo, né? Então ele fica sendo cuidado por esse irmão que é todo problemático, assim. É um livro muito bonito, de fato muito emocionante, assim. Recomendo muito a leitura. Aqui, ó. Langley. Muito bem, muito legal mesmo. Eu vou ler mais um trechinho para finalizar a minha participação. Queria dizer que hoje vai ter sorteio, não estou mais, parei de fazer sorteio de boba, né? Então vou sortear um livro do Sarau Elétrico para eu já avisei no chat aqui o pessoal que está inscrito, então daqui a pouco o Diego vai dizer aquele número da sorte mágico, certo? Então aqui, eu vou ler 2 trechos de páginas diferentes, que são sobre essa questão que eu já tinha mencionado, do livro da Lele, né? Que ela diz que era um assunto, a questão do nanismo não era um assunto falado entre ela e a Marlene ou entre a família. Então, era assim, aquele silêncio, aquele assunto que não pode ser falado, né? Até que, lá nos anos 90, depois de uma internação que a própria Lele precisou fazer, hospitalar e tal, foi a partir desse momento, ela conta aqui, eu passo a ler, que Marlene e eu passamos a falar com clareza, sem barreiras, olhando uma no olho da outra, sobre o quanto as dificuldades que enfrentávamos pelo nanismo eram duras e o quanto a discriminação nos incomodava. Passamos a defender com mais garra o nosso direito à vida e, consequentemente, o direito à vida das pessoas que, como nós, têm alguma diferença. Aí eu dou um salto e leio um trecho em que a Lele cita um texto da Marlene,
escrito em 18 de novembro de 93, porque esse sonho de escrever o livro era das duas, e a Marlene vinha já fazendo anotações e já há bastante tempo. O trecho é o seguinte: eu não gostaria que me tivessem negado o direito à vida. O que é ser normal? Que poder têm os ditos normais? Até o de decidir... Quer dizer, na verdade, não é uma pergunta, é uma exclamação. Que poder têm os ditos normais? Até o de decidir sobre o destino dos que chamam de anormais? Eu não quero ser normal. Eu gosto de viver. Eu não troco a minha vida pela de outro. E vejo nisso tudo porque o autoritarismo me amedronta. E porque ele me condena à não existência. O que me faz sofrer não é o nanismo, é a condenação que vem de outros. E completou: se alguém não consegue me ver como adulta, lixe-se. Aí já é um desabafo, né? E aí tem o outro trecho que eu acho que eu já perdi, está aqui, que em que a Lelei foi convidada a participar como palestrante do seminário Mídia e Deficiência, que aconteceu em 2011, e foi a primeira fala pública da Lelei sobre nanismo, para um auditório praticamente lotado. Então, a Marlene ajudou a preparar o texto, e, enfim, e comentou que ali estava nascendo o livro. E aí eu leio o trecho que a Lelei botou no livro de como ela abriu essa palestra. Como tratar de tema tão delicado, evitando cair na vitimização, no paternalismo, no heroísmo, no fetiche, no clichê, no estereótipo. Falar com serenidade das dificuldades do dia a dia, e elas existem, encarar a diferença e a repercussão dessa diferença no meio em que vivemos não é tarefa fácil, mas é tarefa necessária, imprescindível nesses tempos em que tanto se discursa pela inclusão, acessibilidade, diferença, pluralidade. Aí, então, e foi mais um trecho do livro da Lelei Teixeira que recomendo muitíssimo. Queridos, e aí? Alguém mais? Eu vou fazer mais um elogio ao livro. Acho que a Lelei pode ler mais um trechinho depois, né? Pode ser, né? Eu vou só fazer mais um elogio, que é a estrutura do livro, que além de tudo, tem esse mérito interessante. O livro tem duas partes, né? Numa parte tem os textos desse blog, né? Mas assim a narrativa ela é basicamente cronológica, né? Da vida, das memórias e tal da Lelei e da Marlene. Mas a cada capítulo, acho que todos eles encerram com algumas historinhas como essas que o Diego leu antes aí, que são legais assim porque elas saem da cronologia linear, mas elas dão assim exatamente isso, essa dimensão cotidiana, entendeu? Banal, que para uma pessoa que seja insensível ou que não preste atenção, seriam coisas assim completamente dispensáveis, sumiriam do panorama, sumiriam da paisagem. Mas aí a Lelei e a Marlene, na voz, no texto da Lelei, recuperam o sentido disso. Eu vou dar um exemplo, eu vou ler uma historinha aqui, está na página 67. É uma das historinhas que encerra um capítulo. Por essa época, falava-se muito em Brasília dos anões do Congresso Brasileiro. Nosso banal, né? Que os anões do Congresso, a gente diz isso assim como se nada, né? Aí a Lelei, olhando para isso de um outro ângulo, diz: políticos do baixo clero, deputados de menor importância envolvidos em corrupção e todo tipo de patifaria, seres desprezíveis relacionados à política sórdida que praticavam. Para as pessoas com nanismo, como nós, a piada era preconceituosa, de péssimo gosto e repercutia muito mal no nosso cotidiano. Muitas vezes, na rua, as pessoas nos perguntavam se pertencíamos à quadrilha. A mídia, com seus comentaristas, articulistas e humoristas, deitou e rolou quase sem contraponto. Mas o jornalista Augusto Nunes, bom, alguma coisa de bom ele deveria ter, né, Lelei? Está aqui o que eu... Por isso que eu botei. Na época de redação da Zero Hora,
de Zero Hora, criticou em um artigo o uso indevido do termo que poderia confundir as cabeças infantis. Os anões passavam de salvadores da mocinha na fábula Branca de Neve e os Sete Anões a corruptos que desafiavam as leis para aumentar a própria fortuna e a de bandidos amigos. E recomendou melhor recorrer a outras fábulas para batizar meliantes engravatados. A de Alibaba e os 40 Ladrões, por exemplo. Vivíamos a Era Collor. Que me perdoem os humoristas, mas nem toda piada é bem-vinda. É isso, né? Também na linguagem tu tem essa marca da... Muito bem, muito bom. Lele, então faz a última leitura para a gente. Eu vou fazer a leitura de um texto final do livro, na página 166, que eu acho que é bem significativo. Assim. No livro infantil, A História Mais Triste do Mundo, da editora Bolacha Maria, escrita pelo psicanalista e escritor Mário Corso, tem uma fala genial do anão Humberto ao se referir aos trincos das portas. Esses trincos que tu comentou. Se as pessoas pensassem nas crianças, nem precisariam pensar em nós, os anões. Por que os trincos das portas precisam ser tão altos? As maçanetas redondas são uma maldade com os anões e com as crianças. Para abrir é preciso ter uma mão grande. Ninguém se dá conta disso? Aí eu falando, né? Do que precisamos, então? Precisamos entender que a acessibilidade é cidadania e que incluir não é favor. Basta um olhar atento para a riqueza da diversidade humana fora do institucional. Quanto mais ouço, leio e falo, mais me convenço que a mudança está na educação, lá no início, na pureza da criança ainda não contaminada. Atitude que começa em casa, se estende para a escola, vai para as ruas. Fale, pergunte, responda, liberte. Só assim chegaremos a um novo tempo. Não somos nem vítimas, nem heróis. Somos diferentes e estamos na vida como qualquer pessoa. Imperfeições, sonhos e aptidões. E a soma disso tudo é o que nos faz gente e nos torna inquietos e utópicos. Não queremos apenas atrapalhar o trânsito, feito um pacote tímido, como diz a canção de Chico Buarque. Queremos parar o trânsito para que nos olhem como seres humanos com direito à vida plena. Muito bem, muito bem. Muito bom. Muito bom, muito bom. E sem contar a capa, né? Essa foto, de quem é essa foto aqui, Lele? Mariane Rotter. A Mariane, ela também tem nanismo e ela tem um projeto, sob o meu ponto de vista, ela fotografa a partir do ponto de vista dela. E quando eu vi essa foto, eu me apaixonei pela foto. E aí o Vitor Mesquita, que é o editor do livro, falei para ele disse, é a capa, e decidimos, né? Genial. E é maravilhosa. Maravilhosa. E tem outra coisa do livro que, para mim, é encantadora, são os desenhos do Amaro Abreu, que estão no interior da capa. O Amaro é um cara que eu conheci menino, que acompanhei toda a trajetória dele, e aí pedi para ele os desenhos, ele me mandou, e o Vitor se encantou também, e aí a gente fez as capas internas. Assim. E aqui tem na segunda orelha tem uma foto da Lele e da Marlene no Ivergarden, uma coisa assim, né? No Jardim dos Anões. Jardim dos Anões. Onde é isso, Ana? Até em Salzburgo. Salzburgo. Até isso a gente descobriu numa viagem. E claro que fomos fazer uma foto, né? Não tinha como não. Afinal, era o nosso jardim. Era o nosso jardim. Ô, Lele, me diz uma coisa, o livro tá bem fácil de achar aqui nas livrarias de Porto Alegre? Como é que tá essa função? Ele tá aqui em Porto Alegre, ele está na Bamboletras, está na Livraria Baleia, na Livraria Isaçu. Tá, vai chegar em outras, mas é que esse tempo de pandemia é tão difícil de trabalhar, sabe? Porque a gente não pode estar andando e tudo. Eu tinha um projeto de levar para vários lugares e tudo, e não consegui. Mas, assim, nessas livrarias é tranquilo.
E eu sei que na Bamboleta está vendendo muito bem, assim. Legal. E está em São Francisco de Paula, na livraria Miragem. Na Miragem, Legal. Legal. Eu coloco aqui porque, né, quem nos assiste aqui está sempre perguntando também assim, livro, como é que eu posso comprar direto e tudo mais, então... Tem um site da editora, que é www.publicato, com 2 Bs de Brasil.com.br, Publicato. Sim. Essa é a editora. E em São Francisco está chegando em outros espaços também, que agora eu vou me organizar e vou divulgar. Mas eu acho que ele está fazendo uma trajetória super bonita, emocionante. Assim. Eu me emociono diariamente, tenho recebido retornos maravilhosos, assim, de pessoas que não tinham ideia de como é que era o nanismo e tal. E isso, para mim, eu acho que o livro é isso mesmo, é mostrar que todos temos direito à vida, né? Isso aí. E de ser olhados de uma forma acolhedora, não essa forma, às vezes, de brincadeira, de pirraça, que é tão comum. Assim. Leleia, tá, agora a última pergunta. E qual é o próximo livro, Leleia? Ai, olha, não sei. Ai, pressão. Que prensa, hein? Não, vamos lá. Eu talvez... já está todo mundo me perguntando isso, mas eu, não, por enquanto, eu quero trabalhar bem esse livro. Claro, vamos. Também tem que curtir ele agora, né? Tem que curtir. Tá saindo, né? Tem que curtir. Eu acho que agora tem que curtir esse momento, que no meio de uma pandemia, é um momento feliz, assim, sabe? Um momento triste desse país, assim, em todos os sentidos, né? Especialmente político. Então, isso é muito estimulante. Legal. Então tá. Queria muito te agradecer, Lele. Genial, parabéns. O livro é maravilhoso. É realmente um depoimento assim muito tocante, muito sensível, muito emocionante, muito lindo. Eu quero agradecer muito também, que para mim é maravilhoso participar do Sarau. Pena que não pôde ser no Ocidente. Não, mas a gente vai voltar uma hora, tu vai ver que vai ter vacina na testa, nós vamos aplicar vacina na testa, na entrada. Não sabemos ainda do que será, mas vai rolar. Vamos sim. Então, obrigada, assim, imagina, nós é que agradecemos. Diego, aquele número da sorte, então, para a gente sortear o livro de Sarau, que está na mão. Mas, assim, enquanto eu penso no número, que é uma tarefa muito difícil, Kátia, tu podia repassar as informações aqui sobre o nosso Pix e tudo mais, e eu vou mentalizar Não, eu queria só aqui. dizer para vocês o seguinte, que o Pix é um sucesso de público e de crítica, porque é incrível. Ele é simples, ele é fácil, ele é na hora e ele não tem taxa por enquanto. Então, a chave, para quem quiser, de alguma forma, apoiar o Sarau com qualquer valor, para que a gente mantenha a coisa funcionando e consiga pagar os músicos e tal, o meu e-mail, é a chave do Pix. Olha que loucura isso, eu acho incrível isso. É katia@radioelétrica.com. Quem prefere fazer um depósito assim pelos meios convencionais, tem a conta do Banco do Brasil, que eu vou deixar aqui embaixo. Se alguém quiser, pode perguntar diretamente ali no chat ou pelo e-mail e vai dar tudo certo. A gente agradece muito a generosidade dos nossos telespecs que nunca nos abandonaram, né? Puxa, é genial. A gente faz esse Sarau há 21 anos e se não fosse o público, a gente faria em casa, né? Assim, deixa eu te contar uma, sabe que esses dias apareceu um uso inesperado de um sarau, de uma gravação nossa. Eu acho que onde é que foi que eu vi? Acho que no Facebook, alguma coisa assim, alguém fazendo uma crítica a um livro que saiu agora, e bababá, que eu não li ainda, né? E diz assim, esse aqui é um livro que o professor Augusto Fischer, me chamou de Augusto e não de Luiz Augusto, como a minha mãe gostaria, né? O professor costuma chamar seria um romance ruim. Aí bota um link para o Sarau. E aí eu cliquei, o que esse cara, o que ele botou? Cliquei, aí estamos nós conversando com o Jefferson Tenório falando de romance ruim. Aí eu falo,
Ou seja, Mas tu mencionou esse livro que o cara estava criticando ou não? Ele fez o link, tá? A teoria do romance. Categoria. O sarau já é nota de pé de página, entendeu? Subimos a condição de nota de pé de página de desenho. Olha lá o Augusto do romance ruim. O da tese, né? Que maravilha, professor. Incrível. Olha. Então, e aí, Diego, pensou no número? Pensei no número primo. Primo. Você sabe que os números primos... Ou o primo da cidade grande? Sabe que os números primos são primos porque são divisíveis apenas por um e por eles mesmos, né? É uma loucura. Uma informação importante também. O número é 23. 23, também. Se alguém achar entre os números naturais algum divisor do número primo, aí leva o sorteio. Não, também, aí leva 2 livros. Não. Então tá, esse é o ganhador, eu vou conversar aqui no chat. Então, Lelei, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Gurias, queridos, até semana que vem. A gente vai ficar agora com uma canja da maravilhosa Andréa Cavalheiro, que muitas vezes nos deu o privilégio da canja lá no Ocidente, mas faz a sua estreia aqui no nosso sarau online. Então, senhoras e senhores, Andréa Cavalheiro. Tchau, Lelei. Tchau, Fischer. Tchau. Tchau. Até. Boa noite, Sarau Elétrico. Boa tarde, Sarau Elétrico. Bom dia, Sarau Elétrico. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Andréa Cavalheiro e esse é o Lucas Ismael. Um abraço para todos. Valeu! Sempre há de pintar por aí. Pessoas até muito mais vão lhe amar, até muito mais difíceis que eu pra você, que eu, que 2, que 10, que 10 milhões, todos iguais. Até que nem tanto esotérico assim. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Mistério sempre é de pintar por aí. Não adianta nem me abandonar, nem fica tão apaixonada que nada, que não sabe nada, que morre afogada por... Não adianta nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí, por aí, por aí. Pessoas até muito mais vão lhe amar, até muito mais difíceis que eu pra você, que eu, que 2, que 10, que 10 milhões, todos iguais.
até que nem tanto esotérico assim. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Mistério sempre é de pintar por aí. Não adianta nem me abandonar, não adianta não. Nem fica tão apaixonada que nada, que não sabe nada, que morre afogada por mim. Um, dois, três. Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa à venda, que veio junto com seus súditos, acorrentados num carro de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, de um lado cana de açúcar, do outro lado cafezal, ao centro senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco, 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 sendo colhida por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver quando o zumbi chegar. O que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, zumbi é quem manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, zumbi é
Eu quero ver Angola, Congo, Cabinda, Mondiolo, Quiloa, Quiloa, Epolo. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quando o zumbi chega. Sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general cheio de anéis, eu vou descendo por todas as ruas. Eu vou tomar aquele velho navio, eu vou tomar aquele velho navio, aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, e não me importa não a minha honey baby, 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 honey baby, a minha honey baby, baby, sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu estou indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, quem sabe, mas eu preciso esquecê-la, a minha grande, a minha pequena, a minha imensa obsessão, a minha grande obsessão, a minha honey baby, 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 honey baby, a minha honey baby, 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 honey baby, down, 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 down. Sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Por minhas calças vermelhas, meu casaco de general cheio de anéis, eu vou descendo por todas as ruas. Eu vou tomar aquele velho navio, eu vou tomar aquele velho navio, aquele velho navio.
E não importa não a minha honey baby, 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 honey baby, minha honey baby, 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 honey baby. Sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu estou indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, quem sabe. Mas eu preciso esquecê-la, a minha grande, a minha pequena, a minha imensa obsessão, a minha grande obsessão, a minha honey baby, 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 honey baby, a minha honey baby, 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 honey baby. Down, 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 Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa à venda, que veio junto com seus súditos, acorrentados num carro de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo.